Que dica que você daria para aquele profissional que está trabalhando dentro de uma empresa na área de remuneração e quer migrar para o lado da consultoria? Eu vejo que seja de mais sucesso é o seguinte: o que te faz sair, o que te faz sentar numa cadeira de consultoria é quando você deixa de olhar para o técnico propriamente dito e você passa a desenvolver a sua capacidade de sensibilidade. Então é o seguinte: o que o consultor faz? Ele olha para o caos, consegue fazer a leitura de ambiente adequada e dizer para aquele cliente o que ele precisa fazer. É diferente quando a gente é hands-on e a gente vê o negócio e sai resolvendo. E às vezes esse caminho, esse passo a passo, para o cliente é o mais difícil. Às vezes ele sabe o que fazer, mas ele não sabe como. Ele tem um caos instaurado, ele não sabe por onde ele começa. Então essa sensibilidade é uma competência fundamental para você atuar como consultor. Saber orientar melhor e sabe aquela história de ajudar o cliente a diferenciar o que é labirintite e dor de cabeça? É isso, essa é a arte da consultoria. Além da leitura de cenário, ter essa parcimônia, porque a gente que vem de uma cadeira no corporativo, nós somos executores. E nem sempre aquilo que a gente recomenda é aquilo que talvez o cliente também vai querer fazer, porque tem uma arena política, tem um contexto e momento da empresa, se é o momento certo para fazer aquilo ou não. E a gente, como espectador aqui, quem está de fora, às vezes você não tem toda a temperatura que está ali dentro. Então você tem que considerar isso, porque para nós parece óbvio dizer, olha, você precisa fazer isso. Mas para quem está lá sentado na cadeira, tem outras variáveis que ele tem que entender e, além dessa leitura de ambiente, é calibrar também um pouco da nossa expectativa, para que a gente não seja tão, às vezes, beligerante, talvez, na maneira com que a gente coloca, olha, você tem que fazer isso, esse é o melhor caminho. Então, não, olha, a gente recomenda que você faça isso, e aí eu acho que algumas palavras são fundamentais para a gente ser mais didático. Eu acho que assim, essa na verdade é uma competência que, quer seja um analista, um coordenador, um gerente de remuneração, ele já precisa ter nas empresas, mas ela é a competência consultiva efetivamente, né? O que é a competência consultiva? É você conseguir traduzir a estratégia da empresa, a estratégia de negócios. A gente não está falando de RH, a gente não está falando... Não, a gente está falando de estratégia de negócios, né? Como que você traduz isso na prática? E aí sim você conecta as ferramentas de RH, as ferramentas de remuneração a serviço disso, né? O consultor, o que ele tem que fazer? Ele tem que conseguir fazer isso em múltiplos setores, em empresas de várias características, empresas públicas, empresas privadas, empresas pequenas, médias, grandes, de diversos setores. Então ele tem que ter essa habilidade ainda mais desenvolvida, né? Mas eu acho que essa é uma competência que todo profissional de remuneração ele precisa ter. Existem formações para você conseguir desenvolver, né, essa flexibilidade dentro de remuneração, né, onde a ideia do one size fits all não cabe aqui, né? Não dá para ser tamanho único, você não pode aplicar. Ah, mas eu fazia na mesma empresa, numa empresa do mesmo segmento, mesmo tamanho, eu vou fazer igual aqui. Nem sempre vai funcionar, né? Por quê? Porque, assim, minimamente você tem um fator ali que é diferente. São as pessoas, né? As pessoas que estão lá não são as pessoas que estão cá. Então, isso já vai ser diferente. Então, você participar de cursos, participar de congressos, fazer um network com profissionais, né? E também ter bastante curiosidade em outras disciplinas. Aprender sobre marketing, aprender sobre finanças, sobre estratégia, enfim, as questões de negócio efetivamente, e não somente, né? Somente é modo de dizer, mas não somente as técnicas de remuneração, né? Elas são extremamente importantes e fundamentais, mas você tem que saber como utilizá-las dentro de um contexto mais amplo, atendendo a necessidade específica de cada negócio. Eu não sei se eu sou o mais habilitado para contar isso para alguém, porque eu entrei pela porta dos fundos da consultoria, eu sou um cara de marketing, e eu me lembro que, você me fez viajar no tempo agora, eu fiz uma entrevista uma vez para uma consultoria, e eu garotão, estava sei lá com 22, 23 anos, e marketing não era normal, né? Era uma consultoria, as habilidades analíticas, elas são importantes para um cara que quer ser um consultor, assim. Só que ao mesmo tempo eu vejo uma mudança de mercado muito significativa. Veja só, a gente está gerando conteúdo aqui, por exemplo. A gente está fazendo algumas outras coisas para impulsionar esse mercado. E eu acho que o consultor, no fim das contas, ele também é um grande vendedor, ele também é um grande contador de histórias, mas não entenda por o lado errado não, sabe? Então, eu digo hoje, se o cara quer ir para uma consultoria,
E eu diria, se ele quisesse vir para uma consultoria como a nossa ou algumas outras, eu acho que o grande caminho seria ele desenvolver algumas outras habilidades que rodeiam esse cara e não necessariamente é só aquilo que ele sabe fazer tecnicamente, sabe? Eu acho que isso garantiria um futuro, especialmente porque todo mundo que sentou aqui contou de IA pra gente, contou o quanto essa máquina, e agora entendo IA não só como o chat que a gente está interagindo, o quanto essa máquina pode nos render, nos fazer ser mais efetivos nos trabalhos que a gente faz. Então, o que sobra pra gente, né? Muitas questões de relações humanas, sabe? Então, acho que, assim, rodo nisso, né? Talvez algumas outras pessoas, os sócios lá podem dizer muito melhor que eu, mas eu diria nesse ponto, assim, pra você, cara. O que mais muda é essa questão de o conhecimento técnico, óbvio, a gente tem, né? E a profundidade, mas a parte relacional acho que é o principal, né? Então, conectar muito o que a gente conhece tecnicamente de remuneração, como que a gente ajuda a mover o negócio, entender muito do negócio, mas principalmente stakeholder management. Eu acho que para qualquer migração de carreira, seja ela qual for, isso é importante, mas principalmente para quem é de remuneração, não está às vezes muito acostumado a fazer toda essa gestão de stakeholders, né, com vários atores diferentes, vários, né, players diferentes. Então tem que saber navegar bem nessa questão e ter uma parte de relacionamento interpessoal muito importante nesse sentido, que às vezes a gente não desenvolve muito como remuneração, né? Atrás da planilha ali, pô, me deixa quietinho aqui, deixa fazer as análises, mas acho que isso talvez é o ponto mais alto para a gente desenvolver tanto remuneração dentro das empresas, né? E até um shift da própria função em si, ela está mudando bastante dentro das empresas de ser não só a parte técnica, mas também ser relacional, como um compensation partner, né? Tem os HR Business Partner, também ela está se transformando como compensation partner, e numa migração ainda para uma consultoria, isso é mais forte ainda, né? Eu fiz essa migração há uns 20 anos atrás, sei lá, pelo menos 15 anos atrás. Acho que a grande diferença é que quando você está na empresa, você está pensando no processo ao longo prazo. Quando você está na consultoria, você pensa uma solução para cada uma das empresas e são vários perfis de negócio distintos, setores, portes, desafios diferentes, momentos de negócio. A consultoria vai pensar uma solução pontual. Quando você está no negócio, você precisa fazer aquilo rodar na prática. A consultoria tem começo, meio e fim, que para mim é viciante. Então você curte o processo de construção e de delivery num curto período de tempo e num volume muito acelerado que te dá uma bagagem alucinante. Você consegue se inspirar em negócios de setores diferentes e realidades diferentes para buscar soluções novas. É um passo a mais, sim, na carreira. É claro que você crescer dentro de uma organização é muito bacana também, mas te aumenta o leque de conhecimento exponencialmente, né? Eu acho que a grande mudança é essa. A dica, cara, estuda sempre. Não esquece que não tem uma verdade absoluta em remuneração. Que coube na tua empresa não vai caber amanhã, imagina em outra empresa. Ter a mente aberta, flexibilidade, pouco apego. A gente é área de recomendação, seja como consultoria ou como remuneração. A gente está ali para pensar a melhor recomendação e às vezes a gente precisa abraçar a área que está solicitando e entender que é uma dor real que ele tem e flexibilizar de uma forma que não quebre o conceito e a metodologia, mas faça a solução acontecer de fato. Vem um evento como esse, estamos 50 pessoas aqui, não vai faltar network. Faça cursos, vá em palestras. Sempre a área de remuneração é muito nichada. Não vai ser um evento do CONAR que vai te colocar em contato com pessoas que vão te dar credibilidade nessa área. Você tem que ir para eventos específicos. Tudo é válido, mas o que vai te abrir portas é estar com gente que conhece remuneração. É uma gente muito específica. Então, faça relacionamento, faça benchmark, aceite participar de benchmark. Tem essa coisa também, né? Todo mundo quer saber o que o mercado faz, mas ninguém quer gastar seu tempo para participar dos bens, e isso te dá proximidade. Faça parte de grupos de WhatsApp, isso vai te dando proximidade e possibilidade de troca, né? Eu passei por essa experiência há muito tempo atrás, quando eu migrei, né, também, né, para consultoria. Minha primeira empresa foi a Ernst Young. O primeiro choque meu foi a realidade do dia a dia da consultoria, que é totalmente diferente. Então, acho que uma das competências que a gente tem que se preocupar em desenvolver e que me assustou foi a falta da rotina. Por exemplo, você vai para uma consultoria, a rotina é a não rotina, né? Você não tem aquela coisa de chegar, sentar na mesa, né? Agora eu vou abrir o meu e-mail, meu calendário, vou ver o que eu vou fazer e tal. A agenda do consultor, você que tem que montar a tua agenda, né, no dia a dia.
Me lembro até hoje que eu entrei no escritório, eu conheci um monte de gente lá dentro da Ernst Young, eu ia pra... Onde é que é minha sala? Tua sala tá aqui e tal, tem tua secretária, tá bom. Sentei ali, daqui a pouco ele entra na sala. Escuta, você precisa pegar um avião agora, na hora do almoço, tal, vai pro Rio, você tem uma reunião, tal empresa, tal, não sei o que, tal. Aí você já vai ficar lá a semana inteira. Eu falei, como é que é? Peraí. E o outro, acho que é a questão da relação com o cliente. Dentro da empresa, você até tem clientes, mas é um cliente interno, né? Já numa relação de consultoria, não. Você que tem que desenvolver, você tem que começar a cativar essa relação, gerar uma relação de confiança entre você com o teu cliente, né? Para que ele te veja, né, uma pessoa interessante para ser acessada quando ele precisa. Lógico que você não vai agradar a 100%, né? Mas é a grande mola que vai te desenvolver, né, como profissional no mercado, cria reputação. As pessoas migram de empresa e vão, pô, que legal, vou trabalhar lá com o Fernando, vou trabalhar lá com o Rogério e tal. Porque eu confio nele, tem outros aspectos mais hard, né? Tecnologia, conhecimento, tem. Mas acho que comportamental, esses três, assim, acho que são pilares. É lógico, você precisa ter reserva financeira, você precisa ter uma série de coisas que mudam, né? Tudo fica variável. Tudo fica diferente, né? Mas bem planejado, bem trabalhado, com essas questões aí comportamentais, de soft skills, aí acho que vai dar certo. Eu acho que não só para quem quer entrar em consultoria, mas eu vejo principalmente em eventos como esse, falando-se muito mais sobre as habilidades que a gente precisa desenvolver em comunicação, em soft skills. E quando você vai ensinar alguém sobre algo, ou fazer um projeto, ter uma responsabilidade de conduzir aquilo, muito mais às vezes do que fazer parte de um time em que você colaborativamente constrói algo, você precisa ter uma habilidade de conexão e de comunicação muito afiada. Então eu acredito muito nisso, que a habilidade, mais a soft skill, a gente foca muito na hard skill, né? A gente tem falado muito aqui que as hard skills a gente consegue aprender, você com certeza já sabe muitas coisas, mas quando a gente pensa em transformar isso num conhecimento em que a gente entrega para alguém um valor, uma responsabilidade de conduzir um projeto, ou de ser um mentor, ou de dar uma recomendação, você precisa aprender a conectar muitas frentes, porque tem muitos interessados envolvidos no projeto como esse, né? E muita gente em diferentes níveis querendo ouvir o que você tem a dizer. Então, eu acho que assim, tem que apostar na soft skill e aprender a falar sobre remuneração sem remunereis, que é o mais importante. O mundo da consultoria, ela vem complementando essa necessidade da empresa, né? Então, a consultoria, ela tem que olhar para onde a empresa quer ir, qual é a dor da empresa ali, qual é a dor do funcionário do dia a dia, e tá atento também a esse monte de dados, né? A gente tem dados de todas as empresas, a gente tem dados de todos os segmentos, só que o dado por si só não te traz nenhuma direção, nenhuma decisão, né? Você precisa juntar esses dados, analisar esses dados e aí sim recomendar essa parte de qual a melhor estratégia, qual a melhor prática, e a consultoria com certeza te ajuda, né? Entender essas práticas, o que tá rolando, o que deu certo, o que não deu certo. A dica que eu dou para quem quer entrar nesse mundo é, primeiro, entender um pouco de todas as metodologias que a gente tem no mercado atual. Embora cada consultoria tenha a sua ali específica, entender um pouco de todas é importante, porque se uma empresa com outra metodologia te procura para entender como a gente consegue fazer ali uma combinação, você precisa saber como a outra metodologia funciona. E tá muito atento, cara, à gestão de projetos. Assim, não tenho o que falar. A gente está atendendo uma empresa de um segmento farmacêutico, você desliga e liga para uma agro na mesma hora, e isso é muito difícil mesmo. Parece que é simples, né? A gente não dá tanta atenção nisso, mas a gente precisa fechar essas caixinhas e entender isso muito bem. Então, gestão de projetos, cara, na veia, assim, porque o tempo todo a gente está usando. É isso. E não tem plano de cargos e salários de prateleira. A gente não consegue copiar e colar para nenhum caso. A gente tem... precisa estudar, precisa entender a empresa, qual é o momento daquele negócio, muito além de remuneração, né? Olhar para o negócio, se a empresa está em expansão, se ela está talvez em estabilidade, a gente precisa entender esse cenário e construir um plano de remuneração ali de cargos e salários que se adeque para aquela realidade. Não é pegar uma pesquisa, copiar e colar, a gente precisa de fato entender tudo isso nesses cenários aí.